Beleza, Daniela? Então vamos lá. Bom dia para quem está chegando agora. Como eu já falei para os meninos que já estavam aqui, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios referente ao sistema nervoso, né, que foi um novo sistema que nós começamos a estudar essa semana, né, responsável por captar estímulos ou vindo do meio externo ou vindo do meio interno, levar para o sistema nervoso central e enviar uma resposta referente a esse estímulo que nós recebemos, né? Então, hoje a gente vai fazer os exercícios, corrigir, né, os exercícios referentes. Vamos corrigir os exercícios lá da página 20, que na verdade é o Organize as Ideias, página 23 e 24, e a hora do estudo na página 27, tá? Então, se organizem aí que a gente já vai começar. Bom, na nossa página 20, a gente tem o Organize as Ideias aí, né, que ele fala assim, ó, os diferentes órgãos que formam o encéfalo são responsáveis por coordenar diferentes atividades do corpo humano. Tanto as voluntárias, né, que a gente já viu lá que são aquelas que dependem da nossa vontade, como as involuntárias, que são aquelas que independem da nossa vontade. Das atividades listadas a seguir, anote qual é voluntária ou involuntária e qual é o órgão do encéfalo que é responsável por coordenar. Como são vários, eu já até deixei a imagem aqui na tela, né, com essa resposta para vocês se organizarem melhor. Então vamos lá. Digestão do alimento. A digestão do alimento a gente sabe que independe da nossa vontade. Tanto que quando a gente está dormindo, por exemplo, se a gente fez uma refeição e vai dormir, a nossa digestão ela continua acontecendo, ela não para. Então ela é uma ação involuntária, porque ela independe da nossa vontade, ok? E quem é o órgão que faz essa coordenação da digestão do alimento? O bulbo, tá? Então o bulbo é o órgão aí do encéfalo, que vai fazer a digestão dos alimentos, que atua no processo, né, de coordenar a digestão do alimento. Belezinha? Chutar uma bola. Chutar uma bola é uma ação voluntária. Você só vai chutar uma bola se você quiser. Qual é o órgão, né, do encéfalo que coordena essa ação? É o nosso cérebro, tá? Então, o nosso cérebro é a parte do encéfalo que coordena essa ação de chutar a bola. Beleza? A letra C é regulação da temperatura corporal. A regulação da temperatura corporal também é uma ação involuntária, que independe da nossa vontade. Qual é o órgão que coordena essa ação? O nosso hipotálamo, tá? Então, a regulação da temperatura corporal também é uma ação involuntária e o órgão do nosso encéfalo aí que faz essa coordenação é o nosso hipotálamo, ok? Belezinha, amores? Vamos lá, então, letra D. Equilíbrio para caminhar. O equilíbrio para caminhar, ele também é uma ação involuntária. E o órgão que coordena essa ação é o nosso cerebelo, né? Que é responsável por coordenação, por postura do nosso corpo, equilíbrio corporal, tá? Então, também é uma ação involuntária e é coordenada pelo nosso encéfalo. Expressão de linguagem. A expressão de linguagem, a fala, ela é uma ação voluntária. Você só vai falar se você quiser. E a parte do nosso corpo, né, do nosso encéfalo que coordena essa ação é o nosso cérebro também, tá? Então, a expressão de linguagem também é uma ação voluntária, ou seja, que depende da nossa vontade, e a parte do nosso encéfalo que faz essa coordenação é o nosso cérebro. Por fim, nós temos os batimentos cardíacos, que também é uma ação involuntária, ou seja, independente da nossa vontade, o nosso coração está funcionando, né? E a parte do nosso encéfalo aí que faz essa coordenação é o bulbo, né? O bulbo atua nos batimentos cardíacos, a gente também vai ver que atua na nossa respiração, ok? Então, ó, digestão de alimento, ação involuntária coordenada pelo bulbo. Chutar uma bola, ação voluntária e coordenada pelo nosso cérebro. Regulação da temperatura corporal, ação involuntária e coordenada pelo nosso hipotálamo.
Equilíbrio para caminhar, ação involuntária e coordenada pelo cerebelo. A expressão da linguagem é uma ação voluntária e coordenada pelo nosso cérebro. E os batimentos cardíacos, por fim, é uma ação involuntária e coordenada pelo bulbo. Beleza? No Organize as Nossas Ideias, todo mundo conseguiu preencher aí? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Beleza, Isabelle? Tranquilo, amores? Todo mundo conseguiu acompanhar? Tranquilo, né, Pedro? Então, ó, a gente finaliza aí os Organiza a Ideia aí e a gente começa a nossa correção de exercício lá na página 23, tá? Então, lá na página 23, o primeiro exercício, ele pede para a gente estabelecer a relação entre as duas colunas aí e depois assinalar a alternativa correta. Então, do lado esquerdo aí, ele dá algumas partes, né, do sistema nervoso, e do outro lado ele coloca as funções que a gente vai ter que correlacionar. Então vamos lá, o cerebelo, qual é a função do cerebelo? A gente acabou de ver no exercício anterior que o cerebelo tem função de controle de equilíbrio, tá? Então o número 1 ficou interligado aí com o número 3, que é aí o controle de equilíbrio, beleza? O nosso bulbo, ele faz o quê? Controle das funções respiratórias. Nós acabamos de ver lá no exercício anterior que o bulbo ele atua também no controle dos batimentos cardíacos. E eu completei que ele também atua nas funções respiratórias, controlando aí a nossa respiração, tá? Então, o bulbo faz o controle aí das funções respiratórias também, tá? O nosso cérebro, ele é responsável pelo sentido, pelas atividades intelectuais, né, o falar, o pensar, né, o nosso raciocínio, tá? Então, o número 3 ficou referente aí o número 4, responsável pelos sentidos e pelas atividades intelectuais. E o número 4, que é a última, que é a medula espinal, tem o controle aí do nosso ato reflexo, né? São situações que o nosso corpo tem que tomar rápidas decisões, né? Sem passar lá pelo nosso sistema nervoso central, senão isso geraria, né, um dano muito grande para o nosso organismo, tá? Então, o número 4 ficou referente ao número 2. Então, ficou aí, ó, número 1, 3, número 2, 1, número 3, 4 e o número 4, número 2, marcando aí a nossa alternativa D. Beleza? Então, ó, número 1, letra D. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Alguém não conseguiu correlacionar aí? Ficou com dúvida? Fez diferente? Quer falar alguma coisa? Ou a gente pode dar continuidade? Sem dúvida, Daniela? Beleza, então. Então, vamos para a nossa segunda questão. Na segunda questão, ele fala assim, ó, diversas substâncias como acetilcolina, serotonina, dopamina, glutamato, são chamadas de neurotransmissores. Explique a função do neurotransmissor no sistema nervoso e aonde eles atuam. A gente sabe que o impulso nervoso, para ele ser levado, né, da onde ele produz, da onde ele é estimulado, o sistema nervoso central, e depois aonde ele vai desempenhar a ação, ele tem que passar de neurônio para neurônio. Só que um neurônio, ele não encosta em outro neurônio, né? Os impulsos nervosos, eles são transmitidos de um neurônio para o outro através de neurotransmissores, que são essas vesículas químicas que levam, né, o impulso nervoso de um neurônio para o outro neurônio. E aonde eles atuam? Eles atuam nesse espaço, esse espaço vazio aqui, ó, esse espaço entre um neurônio e outro, a gente chama de sinapse, tá? Então, esses neurotransmissores, qual é a função deles? Os neurotransmissores, eles levam o impulso nervoso de um neurônio para o outro neurônio. Uma vez que o neurônio, ele não tem contato físico, ligação física, né, com o outro neurônio, tá? Então, os neurotransmissores levam o impulso nervoso de um neurônio para o outro, lembrando que a transmissão de impulso nervoso é sempre dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio, né? Sempre assim, dessa forma, ok? Então, ó, eles nunca, um neurônio, ele não tem ligação física entre um e outro, tá? O impulso nervoso, quando ele sai de um neurônio e vai para o outro, eles são carregados por essas substâncias que nós chamamos de
neurotransmissores, ok? Ou mediadores químicos, tá? Vocês também podem ouvir esse nome. Tem a mesma função, é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Neurotransmissores ou os mediadores químicos, tá? Então, ó, tem os neurotransmissores atuam aí levando o impulso nervoso de um neurônio ao outro e aonde eles atuam na sinapse, tá? Que é justamente esse espaço vazio que a gente tem aí entre um neurônio e o outro neurônio. Beleza? Ok, gente? O que são neurotransmissores e aonde eles atuam? Joinha, questão número 2. Podemos ir para a questão número 3? Ou alguém teve alguma dúvida? Podemos dar continuidade? Então vamos lá. A questão número 3 é uma questão que fala sobre o ato reflexo, né? Fala assim: as respostas automáticas involuntárias que realizamos rapidamente diante de um estímulo são chamadas de reflexos. Sobre eles, responda a questão a seguir: qual parte do sistema nervoso central comanda os reflexos, né? O nosso sistema nervoso central ele é formado por um encéfalo e a medula espinal. A medula espinal é a parte do nosso sistema nervoso central que comanda essas ações rápidas e involuntárias, como por exemplo, né, quando a gente encosta a mão em alguma coisa quente, né, na panela quente, por exemplo, esse estímulo que a gente está encostando a mão numa panela quente, ele não precisa de ser levado lá para o cérebro para ser interpretado, para voltar para sua mão para você tirar a mão. Por quê? Se isso acontecesse, demoraria um tempo muito grande, com certeza, até você receber o estímulo de retirar a mão da panela, você queimaria a sua mão. Então, esse estímulo é levado para a medula espinal, que vai mandar já um estímulo para você fazer essa retirada, né? Retirar a sua mão aí, ou se você estiver, por exemplo, pisando no prego, pisando no espinho, né? Para você não ter um dano maior no seu organismo. Beleza? Então, ó, a parte do nosso sistema nervoso central que comanda os nossos reflexos é a medula espinal. Beleza? Na letra B, ele fala assim, ó: quando ocorre o reflexo, a mensagem não precisa chegar ao encéfalo, foi o que eu falei. Ó. Geralmente, gente, todo estímulo que a gente recebe no nosso organismo, independente de ser proveniente do meio externo ou do meio interno, ele é levado para o nosso encéfalo, que faz parte, né, do nosso sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central vai interpretar e vai enviar um estímulo para o seu organismo. Entretanto, como eu acabei de falar para vocês, se a gente, por exemplo, quando tivesse com a mão na panela, a gente esperasse lá no encéfalo até voltar, isso geraria um dano muito grande para o seu organismo. Então, ó, para que a resposta seja formulada, qual é a importância desse mecanismo para a nossa sobrevivência? Então, ó, qual é a importância de quando a gente está passando por essa situação, esse estímulo não precisar de ir lá no seu encéfalo e voltar? Esse estímulo, na verdade, ele é importante porque se ele fizesse todo esse caminho, toda essa trajetória, ele colocaria provavelmente o seu corpo em situação de perigo e estresse, porque isso geraria uma consequência para o seu organismo. Como, por exemplo, eu acabei de falar, né, do exemplozinho que tem aí da mão, quando você encosta a mão em alguma coisa quente, isso geraria um dano para o seu organismo. Tá? Então, a importância desse mecanismo para a nossa sobrevivência é que isso evita, previne um dano, uma consequência maior para o seu organismo, uma vez que nesse ato reflexo a gente imediatamente, né, já tira a mão, já recebe esse estímulo para se livrar desse perigo, ok? Ok, amores, então, o que é um ato reflexo? A medula espinal, que é responsável por essa atitude aí, por esse ato reflexo, né? Não precisa de receber, de passar lá pelo sistema nervoso central do encéfalo, né? Apenas na medula espinal. E aí previne do nosso organismo, né, do nosso corpo, sofrer aí uma consequência maior. Beleza? Ok, amores? Sim, é a mesma coisa quando a gente pisa num prego, né? A mesma coisa quando a gente pisa, né, num espinho, enfim, tá? Todas essas são situações, são Tia, exemplos de ato reflexo. Oi, tem alguém falando? tia, Oi. aqui, é igual aquelas pessoas que não têm o tato. Às vezes elas botam a mão em alguma coisa perigosa e elas não sentem nada. E isso causa um dano maior, né? Com certeza, né? As pessoas que não têm receptores de estímulos táteis, né? Elas têm que estar sempre sendo vigiadas, né? Por quê? Porque elas, por exemplo, se elas colocarem a mão numa panela quente, né? Elas vão ficar lá com a mão na panela quente, porque
ela só vai perceber quando ela olhar e ela ver todo o tecido dela, né, destruído ali. Então, essas pessoas, elas geralmente, elas têm que ficar assim, ou se elas forem adultas, elas já têm que ficar assim, de olho em tudo, ou se forem crianças, por exemplo, ou um idoso, tem sempre que ficar com alguém, né, vigiando para não ter uma consequência maior, porque acaba não percebendo, né, esse dano sobre o organismo, tá? Beleza, amores? Mais alguém quer fazer algum comentário? Isabelle? Verdade, né, Isabelle? Então agora a gente vai lá para a nossa questão número 4. Bom, na questão número 4, ele fala assim, ó, sobre a relação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, é correto afirmar que a gente sabe que o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, eles trabalham sempre juntos e nunca separados, né? Então, assim, ó, letra A. Essas duas partes do sistema nervoso não se comunicam e são responsáveis por coordenar partes diferentes do organismo? Ó, já está errado em relação ao que eu falei, né? Eles trabalham, eles se comunicam sim, são responsáveis por coordenar sempre partes de forma integrada. Os dois, eles trabalham em conjunto, né? Então, a letra A está errada, tá? Letra B. O sistema nervoso periférico é formado por nervos e glândulas que captam estímulos, os quais são enviados ao sistema nervoso central para serem interpretados. Perfeito, certíssimos. A gente já viu que o sistema nervoso periférico é realmente formado por nervos e glândulas, né? Enquanto o sistema nervoso central lá é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E os nervos e glândulos, eles captam estímulos e são enviados para o sistema nervoso central, que vai ser interpretado e vai enviar essa resposta para ser executada, tá? Então, a letra B está certíssima. O encéfalo é formado pelos nervos do sistema nervoso periférico? Errado. O encéfalo é a parte do sistema nervoso central. O sistema nervoso central capta informações do meio externo e envia para o sistema nervoso periférico? Errado, né? Completamente errado. Então ficou aqui a nossa letra B, ok? Questão 4, alguém teve alguma dúvida? Isabelle Campos, joia? Joinha? Joinha, né? Então vamos para a nossa quinta questão. A nossa quinta questão é uma questão que fala sobre o Neguelé. A gente vai ler o texto aí, vamos interpretar aí, vamos responder o que ele está pedindo. Então ele fala assim, leia o texto e a seguir faça o que se pede. Médicos dizem que ele é cerca de 100 vezes mais potente que o cigarro comum. Um fato que chamou a atenção dos governos estaduais e federais preocupados com o acesso precoce ao tabagismo. De origem oriental, narguilé é, de maneira simplificada, um cachimbo de água. O ar aquecido por carvão passa pelo fumo e resfria no líquido antes de ser aspirado e eliminado em seguida pelo usuário. O fumo, também conhecido como essência, é composto de tabaco e frutas ou aromatizantes. O narguilé tem um alto teor de nicotina, tá? Então, esse é um textinho aí informando sobre o narguilé, que tem sido muito usado, principalmente, né, por pessoas cada vez mais jovens. E apesar, né, dele ter esses aromatizantes, né, de frutas, ele tem um grande teor de nicotina que gera aí graves consequências no nosso organismo se a pessoa fizer o uso. Então, na letra A, ele fala assim, ó, grife a parte do texto que explique por que o uso do narguilé é constantemente um motivo de preocupação, tá? Então, eu já deixei até marcado aqui, ó, e o texto, ele finaliza falando, ó, o narguilé tem um alto teor de nicotina, tá? Então, ó, o narguilé, o último parágrafo aqui, ó, o narguilé tem um alto teor de nicotina, ok? Como a nicotina, considerada uma substância psicoativa, atua no sistema nervoso central. A gente sabe que as drogas psicoativas, elas atuam aí modificando os neurotransmissores, né? Que são justamente aquelas substâncias responsáveis por levar um estímulo nervoso de um neurônio a outro, ou de um neurônio para uma glândula, a um músculo. E aí eles podem agir e atuar ou inibindo o neurotransmissor, ou liberando o neurotransmissor que naturalmente naquele momento não seria
liberado, tá? E a nicotina, no caso, ela libera a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo prazer, por uma sensação de bem-estar, tá? Então, a nicotina, que é uma dessas drogas, umas substâncias psicoativas aí que atuam no nosso sistema nervoso central, né? Ela atua aí liberando esse neurotransmissor que é a dopamina, belezinha? Ok? A gente vai fazer uma aula, gente, mais pra frente, só sobre drogas, só sobre essas substâncias psicoativas que a gente vai discutir bastante cada uma delas, tá? E vai ser muito legal pra gente conhecer, até mesmo pra gente se prevenir, pra gente levar informação, né, para as pessoas que estão próximas da gente. Pessoal, quinta questão, beleza? Todo mundo conseguiu entender então? Quais são as consequências aí que essa droga psicoativa, né, rica em nicotina causa sobre o nosso organismo? Beleza, né? Então vamos lá para a nossa sexta questão. A nossa sexta questão também fala sobre drogas psicoativas, né? Só que a gente vai falar agora rapidamente sobre o êxtase, né? Então ela fala assim, ó, grande parte das drogas sintéticas produzidas com base em substâncias artificiais. Perdão, gente, grande parte das drogas sintéticas é produzida com base em substâncias artificiais. E muitas delas surgem quando pesquisas para a formulação de novos medicamentos eram realizadas. Esse foi o caso do êxtase. Essa droga se originou em 1912 por meio de uma pesquisa sobre medicamentos para combater o sono e a fome, com provável utilização militar, mas não chegou a ser comercializada. Apenas na década de 1950 que ela voltou a ser estudada e utilizada como substância psicoativa. Devido às ações sobre o sistema nervoso central, o êxtase nunca foi comercializado como um medicamento ilícito. Considerando a ação do êxtase das demais drogas, explique como o sistema nervoso pode ser afetado pelo uso das substâncias psicoativas. Como eu acabei de falar para vocês, a gente vai ter uma aula só falando sobre isso, mas já é importante vocês saberem, como eu já falei na questão anterior, que as drogas psicoativas, elas agem sobre o sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central, elas agem justamente nessa ação dos neurotransmissores, né? Ou elas atuam inibindo, ou elas atuam liberando neurotransmissores. E aí acaba gerando uma consequência e gerando aí situações, né, sensação de euforia, sensação de bem-estar, ou às vezes sensação de tristeza, depressão, né? A gente tem algumas drogas, por exemplo, o êxtase ele é uma droga que leva a sensação, né, inicial de bem-estar, de prazer, mas a gente sabe que existe algumas drogas que fazem o efeito contrário, né? Que leva a pessoa a ter a sensação de tristeza, depressão, né, ansiedade, crise de pânico, tá? Então essas drogas elas atuam sobre o sistema nervoso central, alterando aí o funcionamento, né, dos neurotransmissores, alterando aí, né, essa passagem de impulso nervoso aí no nosso sistema nervoso. Ok? Beleza? Nós vamos fazer uma aulinha só sobre isso, onde a gente vai discutir, né, vários tipos de drogas, como elas funcionam cada uma, as consequências de cada uma delas, como que cada uma delas atua, né, alterando aí o funcionamento do nosso sistema nervoso, né, gerando consequências aí para o nosso organismo, tá? Mas ficou compreendido como que o êxtase funciona aí no nosso sistema nervoso? Tranquilo? Ok, Pedro? Então vamos lá. A nossa quinta questão, agora a gente finalizou e a gente vai lá para a nossa hora do estudo, tá? Então vamos lá para a nossa hora do estudo, que é uma questão número 5, né? A gente vai começar a fazer da nossa questão número 5, que é a questão que começa a falar sobre o sistema nervoso e fala sobre os neurotransmissores, que a gente já acabou de falar agora. Então ele fala assim, ó. Sobre os neurotransmissores, marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. Em seguida, converta as alternativas verdadeiras, as alternativas falsas, perdão, em verdadeira e registre nas linhas a seguir que vocês têm aí na apostila de vocês. Então, a letra A fala assim, ó, os neurotransmissores são substâncias químicas que atuam na sinapse dos neurônios? Perfeito. Ó. Aqui eu coloquei, ó, ponto de encontro aí, ó, entre um neurônio e outro, em que vocês podem perceber, ó, que um neurônio nunca encosta no outro neurônio, ó.
Sempre o impulso nervoso vai ser transmitido para o outro, vai ser levado para o outro neurônio através dessas vesículas químicas que nós chamamos de mediadores químicos ou neurotransmissores, tá? Então, a letra A, verdadeira. Então, vocês não precisam alterar em nada a letra A. Perfeita. Letra B. O neurotransmissor endorfina atua para amenizar a sensação da dor. Perfeito. Inclusive, a endorfina é utilizada, né, em caso de dor extrema, pessoas que têm câncer, pessoas que têm, né, doenças terminais que elas têm, né, sentem muita dor, tá? Então, perfeito também a letra B. Certíssima, não precisa alterar em nada. Neurotransmissor endorfina atua para amenizar a sensação de dor. Corretíssimo. As substâncias psicoativas afetam o sistema nervoso central, porém não tem nenhuma relação com a liberação de neurotransmissores nas sinapses. Primeira parte está correta. As substâncias psicoativas realmente afetam o sistema nervoso central. Porém, elas atuam alterando aí a liberação de neurônio, de neurotransmissores nas sinapses. Então, alteram aí, ó, por quê? Os neurotransmissores na sinapse, eles são alterados sim com o uso das substâncias psicoativas, tá? Então, a letra C é uma alternativa falsa, tá? Então, consertem aí. A primeira parte está correta. As substâncias psicoativas afetam realmente o nosso sistema nervoso central. Porém, a segunda parte aí está errada, tá? Então, elas alteram sim a liberação dos neurotransmissores lá nas sinapses, tá? Então, consertem aí. Letra D. Alterações dos neurotransmissores podem desencadear doenças como depressão, crise de pânico, ansiedade. Perfeito, verdadeiro. No caso, quando a pessoa tem, principalmente essas três doenças daí, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, são todas alterações que ocorrem nos nossos neurotransmissores que acabam gerando esses sintomas aí, tá? Então, a última alternativa também é verdadeira. Então, a única alternativa falsa que tem aí é a letra C, e ficou para vocês consertarem aí que as substâncias psicoativas alteram sim a liberação de neurotransmissores nas sinapses. Joinha? Ok? Quinta questão, referente aos neurotransmissores. Então, agora, ó, vocês já estão craques aí em neurotransmissores. Beleza, Isabelle? Tranquilo, né, Pedro? Então, vamos lá para a nossa sexta questão aí. A nossa sexta questão ele fala assim: a ilustração e as numerações a seguir representam de forma simplificada a ação de um neurônio sobre um músculo, estimulando a contração muscular. Né? Como eu falei para vocês, um neurônio ele se comunica com um outro neurônio ou ele se comunica diretamente com o músculo, aonde né, ele vai exercer já a ação dele ou com uma glândula, tá? Os termos ou as frases indicam ou descrevem as estruturas e as ações que ocorrem durante a transmissão do impulso até a contração do músculo. Faça a correspondência correta de cada número com o seu respectivo termo ou descrição. Então, ele colocou aí um neurônio que se comunica aí com o músculo, no caso de uma contração, né, estimulando uma contração muscular, e ele pede para a gente correlacionar esses números aí com as ações ou as partes aí, as estruturas embaixo. Então, a gente tem aí, ó, o neurônio é essa partezinha que é número 1. Nem todas as, eu confesso, gente, que ao meu ponto de vista, nem todas as partes ficaram bem claras aí, tá? Mas vamos colocar aí de acordo com o que a gente tem aí na apostila, mas a figura ela é meio, né? Porque, por exemplo, o neurônio, na verdade, ele não se refere só ao número 1, né? O neurônio, ele, na verdade, ele se refere a toda essa parte aqui, né? Desde aqui dos dendritos, né? Corpo celular e axônio. Então, seria tudo isso e não só essa partezinha aqui, número 1, né? Mas, enfim. Número 1 aqui, os neurônios. O número 5, a gente tem aqui os miócitos, né? Células musculares. Depois a gente tem o número 2, referente aqui aos dendritos, ó, que recebem as informações que vão desencadear o impulso nervoso, né? Lembrando sempre a direção do impulso nervoso, que vem sempre lá, né? Dendrito, corpo celular, axônio. Depois do axônio para o outro neurônio vai de novo, né?
Dendrito, corpo celular, axônio. Então, os dendritos, eles sempre recebem as informações, né, que vão desencadear o impulso nervoso. Sinapse aí, a sinapse aí ficou o número 4, né? A sinapse seria esse ponto de encontro aí, onde você tem a passagem do estímulo nervoso, né? Sempre, né, de um neurônio para outro neurônio, de um neurônio para uma glândula ou de um neurônio para o músculo, que é o nosso exemplo aqui utilizado nessa questão, tá? E por fim, a gente tem o número 3 aí, ó, o impulso nervoso passa pelo neurônio em direção aos receptores do músculo, tá? Então ficou aí o número 1, neurônio, o número 5 são os miócitos, o número 2, os dendritos, o número 4, a sinapse aí entre o neurônio e o músculo, e o número 5 é a passagem, demonstra aí a passagem, a transmissão do impulso nervoso que está indo aí em direção aos receptores do músculo. Joinha? Número 6, questão número 6. Joinha, joinha, Daniela, pode passar? Então, ó, sétima questão. A nossa sétima questão, ela fala assim, ó, o sistema nervoso central, ela é protegida pelos ossos e por 3 membranas. Quem são essas membranas? Essas membranas são as meninges, tá? A dura mater, pia mater e aracnoide, tá? São as 3 meninges aí que fazem proteção aí do nosso sistema nervoso central. Joinha? Então ficou aí a nossa letra C, tá? As meninges, ok? Joinha, né, Pedro? Bem tranquilinho esse daí, né? Então, a gente vai para a nossa oitava questão, que é uma questão também que fala sobre droga, né? Questão que fala sobre o álcool. E apesar, gente, de ser uma droga aceita culturalmente na nossa sociedade, aqui, assim como o cigarro, né? Ela também tem causado graves consequências aí, que é um pouquinho que a gente vai ver nessa questão aí, tá? Além da legislação brasileira, campanhas educacionais buscam proibir o uso de álcool e conscientizar as pessoas sobre as consequências de ingerir bebidas alcoólicas e dirigir, causando risco de morte para ela, outros motoristas, passageiros e pedestres. De que maneira o álcool atua no sistema nervoso? Como isso está relacionado com a dificuldade de controlar veículos e com o aumento da possibilidade de acidentes de trânsito? Então, olha só. Vocês pensaram que era o quê? Que era um bichinho dentro desse... É um carro, gente, que tem aqui, ó, dentro do copo de álcool, tá? Na imagem. Pessoal, então vamos lá. Como é que o álcool, ele atua aí no nosso sistema nervoso? Primeiro momento, quando a pessoa geralmente ela faz a ingestão de álcool, a primeira sensação que ela tem é aquela sensação de euforia, aquela sensação de bem-estar, de prazer, né? A pessoa se solta toda. Mas, na verdade, o álcool ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, logo após a ingestão do álcool, né, passado aquele momento, né, de euforia, né, a pessoa ela vai começar a ter as habilidades dela coibida, né? Ela vai ter dificuldade de raciocínio, dificuldade, né, daí das tomadas de decisões, de percepções, e com isso, obviamente, ela vai ter dificuldade de tomar decisões rápidas, né? Por exemplo, de ultrapassar ou de fazer uma freada, de frear bruscamente, né? Ou precisar de tomar qualquer outra decisão dentro do trânsito. E isso, consequentemente, é o que tem feito causar a gente ter esse grande número de acidentes, né? Que tem levado aí a vida de milhares de pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? E pior de tudo é que quando isso acontece, a gente tem a morte não só de quem está bêbado, né? A gente tem a morte aí, como o texto fala aí, ó, motorista, os passageiros, o pedestre, o passageiro de outro carro que muitas vezes também é atingido, tá? Então, apesar de ser uma droga que é muito aceito, né? Culturalmente dentro da nossa sociedade, né? Todo mundo gosta, né? Em geral, o brasileiro gosta muito de beber, a combinação de álcool e volante não funciona. Apesar de vocês ainda não serem condutores, né, vocês não dirigirem, vocês são passageiros, então vocês também são peças importantes nesse processo. Então, toda vez que vocês estiverem com alguém ou ver alguém, né, que está dirigindo, tá bebendo, ó, não dirige não. Então, vocês aí podem atuar aí, né, como mediadores de informação, mesmo que vocês ainda não dirijam, vocês podem, vocês são passageiros, então vocês também entram nesse processo de sofrer as consequências
se vocês estiverem no carro com alguém que bebeu, né, e está na direção, tá? Então vamos lembrar sempre que, como eu acabei de falar para vocês, apesar do álcool ser uma droga aceita culturalmente, né, na nossa sociedade, é uma droga que também gera graves consequências para o nosso corpo, principalmente em relação aí quando a pessoa, a gente está falando, no caso de uma pessoa que está no volante, uma vez que ela tira esse poder de tomada de decisões, né, dificultando aí o raciocínio, tomada de decisão, que são decisões importantes, né, e todo mundo sabe, para quem dirige, são decisões que a gente precisa tomar, né, quando a gente está aí no trânsito, quando a gente está aí dirigindo, tá? Então, é uma droga que gera graves consequências, infelizmente, ainda hoje, né, ela tem levado a um dos maiores índices, né, que causa aí maiores índices de mortes aqui no Brasil. Beleza? Ok, gente? A gente também vai ser, o álcool também vai ser um dos temas, né, quando a gente estiver falando sobre o uso de drogas, tá bom? Pessoal, a questão número 8. Opa! A questão número 8. Ficou tranquilo também? Consequências que o álcool leva, atua aí no nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso atua aí como depressor, né? Apesar dessas consequências iniciais aí da pessoa ficar eufórica, feliz, mas depois ela gera aí graves consequências, trazendo aí, né, riscos bem altos para quem vai para o volante. Todo mundo tranquilo? Tranquilo, Sara? Tranquilo? Pessoal, a gente finaliza então aqui a nossa correção de exercício, tá? Agradeço pela participação de vocês. Que a gente tenha um bom restinho de final de semana.